Muito bem, então no vídeo anterior a gente viu como aproximar uma função em um ponto com base na função em outro ponto e nas derivadas dela nesse ponto usando série de Taylor. E nesse vídeo, então a gente vai ver como a gente pode utilizar esse mesmo conceito de série de Taylor, agora não para aproximar o valor da função no ponto, mas para aproximar a derivada dessa função nesse ponto. No caso aqui a derivada primeira, então o primeiro objetivo aqui é aproximar a derivada primeira de uma função, a princípio uma função de uma única variável, usando série de Taylor. Fazer a mesma coisa para a derivada segunda da função no ponto, tá? E por último, então, discretizar equações diferenciais ordinárias, discretizar EDOs e condições de contorno. Então vamos ver como a gente pode começar a transformar um problema de valor de contorno contínuo, um domínio contínuo, em um problema discreto. Começando aqui então, vamos considerar que a gente tem um domínio discreto com n elementos, como está ilustrado aqui nessa figura. Então, o nosso domínio discreto é esse conjunto de valores de x, esse vetor que vai de x1 até xn. Quando a gente for aplicar isso para resolver problemas, isso vai ser um dado definido pelo usuário. Então, a gente vai definir esse domínio discreto como a parte inicial do problema. Então, esse é um dado conhecido do ponto de vista de implementação do código. E associado a cada um desses pontos, né, nós vamos ter valores para a solução da equação diferencial nesse ponto, que estou representando aqui como esse vetor y. Tá? Então, o y1 até o yn seria a solução discreta, né, que ela vai ser obtida como resposta quando eu aplicar o método de diferenças finitas aqui. Ok, então qual é o nosso objetivo? Aproximar a derivada de y de x, né? Então variável dependente y aqui em função da independente x, no ponto x igual a xi. Então vamos pegar um ponto qualquer aqui do nosso domínio, ponto xi aqui para ilustrar, e o nosso objetivo aqui é aproximar a derivada primeira da função nesse ponto. Vamos, como a primeira abordagem aqui, fazer uma expansão em série de Taylor para avaliar a função no ponto xi mais 1, né, ou seja, o ponto à frente, com base no ponto xi. Então, voltando aqui, né, esse é meu ponto xi, eu quero avaliar a derivada, eu vou fazer uma expansão em série de Taylor partindo dele para avaliar a função no ponto i mais 1. Então, esse aqui vai ser como se fosse o meu x0, né? O xi é meu centro da expansão, o ponto que eu chamei de ponto x0 no vídeo anterior, e o xi mais 1, então vai ser o ponto x aonde eu quero aproximar a minha função. Avaliando alguns termos da série, então, eu vou ter essa representação aqui. A função no ponto i mais 1, igual, né, ela no ponto onde eu estou partindo da expansão, a diferença xi mais 1 menos xi, derivada primeira, né, mais o termo de segunda ordem, mais o termo de terceira ordem, e assim por diante, né? São infinitos termos aqui. Mas a gente viu que se esse ponto xi mais 1, aonde eu quero chegar com a expansão, ele estiver suficientemente próximo ao ponto onde eu estou partindo, né, meu ponto xi, eu posso fazer uma aproximação considerando poucos termos, porque a minha expansão em série Taylor ela vai estar muito próxima da função exata. Então, como uma abordagem inicial, vamos considerar que esses dois pontos estejam bem próximos, o suficiente para que eu possa representar essa função como uma reta. Tá? Então, vamos desprezar todos os termos de ordem maior do que essa envolvendo a derivada primeira. Então, nesse caso aqui, né, eu posso simplesmente isolar a derivada que apareceu aqui e ela vai ser, então, aproximadamente dada como a função no ponto i mais 1 menos ela no ponto anterior, né, dividido pelo Δx aqui, então, né, a diferença entre esses pontos. Então, basicamente, o que eu estou chegando à conclusão aqui? Que eu posso, né, aproximar a derivada com um ΔY por Δx, o que é óbvio, né, se eu parar para pensar pela própria definição da derivada. Mas aí fica uma questão, porque eu estou utilizando a série de Taylor para chegar numa aproximação para a derivada e concluir no final que eu vou aproximar ela simplesmente como um ΔY por Δx. Tem uma grande vantagem aqui, que é a série de Taylor ela está dizendo para a gente quais são os erros associados a essa aproximação.
Então, mais importante do que a fórmula geral que a gente chega aqui é o que foi descartado nesse processo. Agora a gente tem uma noção, pelo menos, da ordem de grandeza que está associada com os termos que foram desprezados na expansão, e isso vai servir como uma base para a gente estimar o erro que está relacionado com essa aproximação. A aplicação de método numérico, ela é sempre controle do erro. Então, a gente sempre tem que pensar que o nosso objetivo principal é controlar o erro. Esse meu erro, a diferença entre a solução exata e a solução que eu estou obtendo numericamente, esse erro tem que estar sob controle para o meu resultado ser significativo. Mas ok, então a gente chega nessa aproximação aqui para a derivada. Como eu estou partindo de uma expansão por um ponto à frente para chegar nessa formulação, eu costumo chamar esse esquema de esquema para frente. Alguns autores chamam de esquema progressivo ou forward, então, mas é uma maneira da gente lembrar que eu estou fazendo uma aproximação para a variável no ponto e eu estou usando o ponto à frente dele para fazer essa expansão. Eu poderia, de forma equivalente, ao invés de avaliar a função no ponto i mais 1, como a gente fez lá, fazer a expansão para obter ela no ponto i menos 1. Sempre lembrem que a expansão em série de Taylor é uma série de potência, então ela vale para os dois lados. Né? Eu posso partir do xi para chegar no i mais 1 ou no i menos 1, né? Tanto faz. Então se eu fizer essa outra abordagem de eu partir do xi para chegar no xi menos 1, eu vou ter essa expansão agora aqui. Né? A única diferença é que onde aparecia lá i mais 1, agora é o ponto i menos 1. Mesmo procedimento, fazendo essa expansão, desprezando os termos de alta ordem, né? Termo de ordem 2 para cima, eu chego nessa aproximação para a derivada no ponto i. A única diferença é que agora o meu ΔY ele é avaliado com base no ponto anterior da minha função e não com o passo da frente. Como eu estou avaliando então com o passo de trás, eu vou chamar esse esquema aqui de esquema para trás. A princípio, os dois estão fazendo a mesma coisa, tá? A única diferença é que um está usando um ponto de base e o outro está usando outro ponto de base. Come play with us, Daddy. Forever. Como eu falei, então, essas duas aproximações elas estão fazendo, em essência, a mesma coisa. Elas estão também dando o mesmo resultado. Então, e uma coisa importante da gente já destacar é esse conceito de ordem da aproximação. Como a gente viu, a aproximação da derivada ela é feita com base numa série de Taylor truncada em algum termo. Então, eu estou desprezando infinitos termos da minha série e, obviamente, isso vai gerar um erro de truncamento associado. E uma maneira de eu saber o quão bom a minha representação está sendo feita é avaliar a ordem da aproximação. A ordem de aproximação ela dá para mim uma medida, uma informação sobre a taxa de convergência do método. O que eu estou falando aqui por convergência? O meu objetivo, né, quando eu aplicar o método numérico, é sempre fazer com que a minha solução numérica se aproxime da minha solução exata. Tá? Quando isso acontece, eu digo que o meu método está sendo convergente, ele está convergindo para a minha solução exata. A gente viu também que quanto mais próximo tiver o meu ponto onde eu estou chegando com base no ponto onde eu estou partindo na série de Taylor, menor vai ser o meu erro de truncamento. Então, a taxa de convergência ela está relacionada com o quanto o erro está relacionado com esse espaçamento Δx que eu estou impondo no meu sistema. Nos esquemas que a gente viu até agora, no esquema para frente e o esquema para trás, foram desprezados todos os termos de ordem Δx². Tá? Então foi levado em conta só o termo de ordem 0, que seria a própria função no ponto, e o termo de primeira ordem, né, que seria esse termo envolvendo a derivada primeira. Então todos os termos de ordem 2 para frente foram desprezados. Esse tipo de método, que leva em conta só a ordem 0 e a ordem 1, a gente vai chamar de um método de primeira ordem. E como que essa ordem está relacionada com a taxa de convergência? Existe essa relação geral aqui que me diz o seguinte, que o erro total, né, ele vai ser uma função do meu Δx utilizado. E para todos os métodos de aproximação, eu vou ter uma relação que vai dizer o quanto esse erro diminui conforme o Δx diminui. Então esse operador, esse O maiúsculo aqui, a gente costuma representar como um operador ordem de grandeza. Então essa relação está me dizendo o quê? Que o erro, a relação total entre o erro do método
ela é da ordem de ΔX elevado na P, onde esse P é a ordem do método. No caso, então, dos que a gente viu até agora, são de primeira ordem, esse P é igual a 1. O que isso representa para mim, então? Que a tendência é que se eu diminuir uma ΔX pela metade, o meu erro vai diminuir pela metade. Tem uma relação diretamente proporcional entre o erro e o ΔX. O que é o ideal? Que esse P aqui seja o maior possível, né? Por exemplo, se o meu P for 2, quando o meu ΔX for dividido por 2, ou seja, se eu usar um espaçamento que seja a metade do que eu tinha originalmente, o meu erro vai variar sobre o meio elevado ao quadrado, vai variar por 1/4. Então o erro vai cair 4 vezes, tá? Então, quanto maior for esse expoente P aqui, quer dizer que mais rapidamente o meu erro está diminuindo conforme o ΔX diminua. Então, a gente pode obter também aproximações de ordem maior aqui por diferenças finitas também. Então, um exemplo bem simples seria a obtenção de uma aproximação de segunda ordem, que ela é feita fazendo a expansão para o ponto da frente, y mais 1, menos a expansão do y menos 1. Só lembrando aqui, né, que a gente utilizou lá na expansão, né, os ΔX, então eu vou considerar aqui que o espaçamento entre os pontos é constante para os dois lados. Então, tanto xi menos 1, quanto xi mais 1 menos xi são iguais a ΔX. Aqui eu tenho a expansão para y mais 1, para o ponto da frente, então eu vou fazer ela menos a expansão para o ponto de trás, para o ponto y menos 1. Só lembrando que lá na expansão do y menos 1, o que aparece aqui multiplicando as derivadas é o termo xi menos 1 menos xi. Então aqui tem que colocar esse menos na frente para ter o ΔX positivo, né, para ficar equivalente à expansão do y mais 1. E o que é interessante observar aqui, vejam que aqui esses termos que estão elevados ao quadrado, né, esse menos aqui vai acabar ficando mais, então com o menos da subtração que eu adicionei aqui, todos os termos pares, né, esse é de ordem 0, o de ordem 2 que vai ficar com mais aqui, então com menos vai dar menos, o de ordem 4, eles vão acabar se cancelando, então vai sobrar só os termos de ordem ímpar na minha expansão, tá? Então o que vai resultar no final? O yi mais 1 menos yi, né, meu lado esquerdo aqui, o yi corta, vai sobrar 2 vezes o termo de primeira ordem, mais 2 vezes o termo de terceira ordem, 2 vezes o termo de quinta ordem, então só os termos ímpares da minha expansão. E isolando a derivada, então, no ponto xi mais 1 aqui, eu vou chegar nessa expressão aqui, que eu vou aproximar ela de novo, né, como um ΔY por ΔX, só que a diferença é que agora o meu ΔY ele é calculado com base nos dois vizinhos do meu ponto xi, né, por isso então eu duplico o meu espaçamento. E a gente vai chamar esse esquema então de esquema central, porque o meu ponto xi está no meio, né, entre o xi mais 1 e o xi menos 1. O que é interessante desse método? Como os termos de segunda ordem sumiram aqui da expansão, eu estou desprezando só os termos de terceira ordem para frente. Tá? Então esse esquema, como eu não tenho um erro aqui de segunda ordem associado, ele vai ser um esquema de uma aproximação de segunda ordem. Tá? De modo geral, ela tem uma precisão melhor do que os que a gente viu antes. Come play with us, Stewie, forever and ever and ever. Yes, all work and no play makes Stewie a dull boy. Ele calcula a mesma coisa que as outras duas formas, tá? Os três estão calculando a derivada no ponto xi, mas esse ele tem uma precisão um pouco melhor, então na média, né, é melhor utilizar essa expressão aqui quando for possível. Existem aproximações de ordem maior que 2 também, 3, 4, né, também existem, mas de modo geral as de segunda ordem já costumam dar um resultado interessante assim para a maior parte dos casos, então elas podem ser utilizadas sem problema. Tá? As de segunda ordem já são suficientes. Para fazer uma comparação gráfica aqui entre os esquemas, né, a gente pode imaginar aqui uma função f de x qualquer e a derivada dela num ponto xi aqui. Então lembrando que a derivada da função no ponto, né, é a inclinação da reta tangente a esse ponto. Então aqui nesse ponto de inflexão aqui, eu teria uma inclinação mais ou menos equivalente a essa reta aqui, né, dada como exata aqui na minha figura. Se eu aplicar o esquema para frente, né, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando
o ponto xi com o ponto da frente xi mais 1, né? E traçando uma reta aqui. Então, a inclinação ΔY por Δx do método para frente, né, vai ser equivalente à inclinação dessa reta vermelha aqui no meu gráfico. Dá para ver que eu já tenho um desvio significativo aqui da solução exata. No esquema para trás, eu estou fazendo a mesma coisa, só que, né, jogando ela para o ponto de trás e não para o ponto da frente. Então aqui eu vou ter uma outra inclinação nesse ponto aqui, e a derivada, né, a estimada pelo esquema para trás, vai ser a inclinação dessa reta verde aqui. E o esquema central, então eu estou juntando os dois pontos adjacentes ao ponto xi. Vejam que, claro, nesse exemplo aqui, convenientemente, o esquema central está com uma inclinação bem mais próxima da solução exata do que o esquema para frente e o esquema para trás. Essa vai ser a tendência quando o meu ponto xi estiver próximo ao ponto de máximo, ao ponto de mínimo da minha curva, que costumam ser os casos mais delicados para ser estimado as derivadas, né? Se eu tivesse uma função, uma reta, por exemplo, se a minha f de x fosse uma reta, qualquer um dos três esquemas ia dar a derivada exata da função no ponto. Então eu não ia ter problema, não ia ter diferença nenhuma entre utilizar eles, tá? Mas quando a minha função ela é mais complexa, especialmente perto de pontos de inflexão, os esquemas de alta ordem eles são muito melhores para aproximar as derivadas. Beleza, e para as derivadas de ordem maior, a gente pode fazer a mesma coisa. Eu não vou demonstrar aqui passo a passo, tá? Mas a ideia qual seria? Lembrar que a derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então eu posso fazer usar as aproximações para as derivadas primeiras que a gente obteve e aplicar uma série de Taylor também equivalente nessas aproximações para ter uma aproximação para a derivada segunda. Aqui eu já coloquei a expressão final para o esquema central, né, utilizando a derivada segunda, né, que é essa expressão clássica aqui. A gente também pode ter expressões com esquemas para frente e para trás, mas na grande maioria dos casos, esse esquema central vai ser suficiente para resolver nossos problemas. O porquê disso? Já adiantando, quando que o esquema para frente e para trás vão ser úteis? Nas extremidades do meu domínio. Tá? Se eu estiver no primeiro ou no último ponto do meu domínio discreto, esses pontos não têm algum dos vizinhos. Né? O ponto final não tem o i mais 1 e o ponto inicial não tem o i menos 1. Então eu não consigo utilizar o esquema central nesses pontos de fronteira porque eles não têm um dos vizinhos. Então eu vou ser obrigado a utilizar ou para frente ou para trás. Agora, nos pontos internos não tem problema. Os pontos internos, por definição, vão ter sempre dois vizinhos, então eu posso utilizar o esquema central de segunda ordem sem problemas. E por que então que eu não preciso, na maioria dos casos, ter aproximações para a derivada segunda, para frente e para trás? Porque na prática a gente vai estar trabalhando quase sempre com problemas que envolvem equações diferenciais de ordem 2, tá? Essa é a grande maioria dos casos. É muito difícil eu ter equações diferenciais de ordem maior que isso, pelo menos para a maioria dos problemas em engenharia química. Se a minha equação diferencial é de segunda ordem, né, as condições de contorno vão ser no máximo de ordem 1. Então eu não preciso utilizar os esquemas para frente e para trás aqui, mas só procurar aqui que existem representações equivalentes também. E esse um esquema central, então ele também é uma aproximação de segunda ordem para a derivada segunda aqui. Então, cuidado também só para não confundirem a ordem da aproximação do método, tá? Que tem a ver com como o erro varia conforme varia o ΔX, com a ordem da derivada, tá? Que é simplesmente a ordem da derivada que eu estou avaliando no ponto, tá? Não tem nada a ver com o método em si. Vamos fazer um exemplo, então, aqui de discretizar essa equação diferencial, esse problema de valor de contorno. Então, tem a equação diferencial aqui de segunda ordem com duas condições de contorno associadas. Tentando discretizar essa equação no domínio discreto, a gente costuma chamar o domínio discreto de malha. Tá? Então, uma malha computacional aqui, contendo 5 pontos, obtendo uma equação algébrica para cada um desses pontos. Ou seja, uma equação algébrica para função y no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, 4 e 5. Eu sei que esse problema aqui tem uma solução analítica simples, tá? Não precisa utilizar diferenças finitas para resolver ele, tá? Mas só para ilustrar aqui como a gente pode trabalhar. Então, eu tenho uma representação do meu domínio discreto aqui no lado direito, com o meu domínio x, então indo do ponto 1 até o ponto 5, estou fazendo só 5 pontos aqui,
Começando então no x1 até x5 e os valores de y da minha solução associados aqui. Então eu não vou definir os valores de x, dos x aqui, né? Mas só lembrando então que eu estou dividindo o meu intervalo de 0 a 1 em 5 pontos ou 4 elementos. Então aqui seria 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Então a primeira condição de contorno equivalente ao meu ponto x1, ela simplesmente estabelece que a minha função no ponto vale 1. Então eu vou pegar essa minha função no ponto 1 aqui, né, e atribuir esse valor para ela. Simples assim, tá? Só atribuir o valor para a minha função. No ponto 5 agora, no ponto final, na outra extremidade do meu domínio, eu tenho essa condição de contorno que envolve uma derivada. Então eu vou ter que discretizar ela para chegar numa equação para o meu x5. Eu tenho 3 possibilidades agora de discretização, esquema para frente, para trás ou central, né? Qual que é o problema aqui? Se eu tentar utilizar o esquema para frente ou o central, eles precisariam de um ponto y6 que está fora do meu domínio, que não existe nesse meu problema. Então eu não posso estar utilizando eles. Eu tenho que obrigatoriamente utilizar um esquema para trás, né, para utilizar o y4 de base para avaliar a derivada. Tá? Então, discretizando a derivada nesse ponto aqui, vai ficar a função no ponto 5 menos a função no ponto 4 por ΔX igual a 0. Né? Ou, se eu preferir ainda, né, y5 aqui vai ser igual a y4. Tá? Então, não, o que faz sentido, né, a derivada nula quer dizer que a minha função não está variando naquela direção. Here's Johnny! Então ela vai ser constante aqui nesses 2 pontos. E para os pontos internos, então eu vou discretizar a minha equação. Então lembrando de novo, a minha equação que eu tinha aqui era a derivada segunda mais y igual a 0. Vou usar o esquema central, então, para a derivada segunda, mais a própria função, né, avaliada no ponto, igual a 0, e eu vou aplicar isso para os pontos de dentro da minha malha. Então, para o 2, 3 e 4 aqui. Se eu isolar o y aqui na minha expressão, né, só para facilitar um pouco, eu chego nessa expressão aqui embaixo, multiplicando todo mundo por ΔX ao quadrado, né, e colocando ele em evidência. Então, avaliando alguns termos aqui. Se eu fizer i igual a 2, né, eu chego nessa expressão aqui, nessa equação para o y2. Com base no i mais 1, no i menos 1. Para i igual a 3, mesma coisa, né, com base no ponto da frente e no ponto de trás. E para i igual a 4 aqui em cima, com base no ponto 5 e no ponto 4. Então, veja que eu criei aqui três equações que elas envolvem essas 5 variáveis. Então, a princípio, essas 3 aqui eu não conseguiria resolver elas sozinhas, mas, juntando com as outras 2 que a gente obteve aqui, né, eu chego num sistema linear com 5 equações, 5 incógnitas, e eu posso resolver utilizando, né, qualquer método para a solução de sistemas lineares. Muito bom. Então, nessa aula, né, a gente viu o conceito de discretização e aproximação por série de Taylor, e a gente aplicou isso aqui para uma equação diferencial. Então, a gente já conseguiu partir do conceito de discretização, aplicar isso para um problema bem simples e transformar a equação diferencial, problema de valor de contorno, num sistema linear. Quando eu for resolver esse sistema, né, é muito provável que com 5 pontos o meu erro de truncamento esteja muito grande, tá? Que a minha resposta aqui não deu um valor muito próximo da equação exata, da solução exata. Tá? Então eu tenho que avaliar essa minha malha aqui, se esse valor que eu estou impondo aqui de 5 pontos é suficiente para eu ter uma representação boa do meu problema. Provavelmente não é. Então provavelmente a gente vai ter que trabalhar com valores maiores que isso para ter uma representação adequada, mas eu só vou saber disso, né, resolvendo o problema e comparando a solução com valores mais refinados, que a gente vai tratar melhor disso na próxima aula. Então, até lá. Pai, troca de canal. Não posso, congelou. Desejo de matar aumentando.